Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Gestão Fácil. Eu sou a Renata de Moraes e esse é o canal para você que é MEI, microempreendedor, autônomo, aprender e aplicar ferramentas de gestão na sua empresa. E antes que você pensa, nossa, mas eu sou um microempreendedor, eu sou MEI, eu não preciso desse tipo de ferramenta. Precisa sim. Ferramentas de gestão é coisa de empresário bem-sucedido, não importa o tamanho. Então, se você quer saber como organizar e profissionalizar o seu negócio, vem comigo. Você tem uma ideia muito boa e você pensa que, nossa, essa ideia pode ser um ótimo negócio, mas não consegue tirar do papel, ou não consegue entender como pôr em prática, como viabilizar aquele negócio, a ferramenta que a gente vai aprender hoje vai te ajudar a tirar a sua ideia de negócio do papel. Quando eu descobri essa ferramenta, minha cabeça explodiu. Eu coloquei esse quadro em todas as paredes da minha casa, tirei todas as ideias do papel. E isso é muito legal porque eu consegui perceber que muitas ideias realmente não poderiam ser executadas da maneira como eu pensava. Então, essa ferramenta que a gente vai aprender hoje é o Canvas Business Model, que é esse quadrinho aqui. O Canvas, gente, é um mapa visual criado por um cara suíço chamado Alex Osterwalder. Ele criou esse quadrinho para ajudar a organizar uma ideia de negócio e colocar no papel os pontos chaves para a gente entender se aquele negócio é viável ou não. E aí, quando a gente analisa ele, a gente consegue entender o porquê que o Canvas é tão eficaz para a gente tirar uma ideia do papel. Porque ele coloca os 4 pontos principais que a gente precisa ter num modelo de negócio. Aliás, você sabe qual que é a diferença entre modelo de negócio e plano de negócio? Não sabe? Quer saber? Comenta aqui nos comentários para eu saber se você quer esse vídeo, que a gente faz um vídeo sobre a diferença entre modelo e plano de negócio. Então o Canvas, ele aborda os 4 principais pontos para a gente abordar num modelo de negócio, que é oferta, clientes, ferramentas e financeiro. No quadro do Canvas, a gente vai abordar todos esses pontos de maneiras distintas para a gente conseguir entender se essa ideia é um modelo de negócio viável. Então, ele vai responder pra gente o que eu vou fazer, para quem eu vou fazer, como eu vou fazer e quanto isso vai me gerar e me custar. Legal? Vamos começar? O primeiro bloco do Canvas que a gente vai pensar e que a gente vai responder é o bloco do meio, que é o que vai dizer pra gente o que nós vamos oferecer. É o bloco da proposta de valor. Então, pega uns post-its aí para você escrever as suas ideias e para ir colando no bloco, né, que aí a gente vai formando o quadro. Então, a proposta de valor, você tem que pensar o que você vai oferecer para o seu cliente. Qual o benefício que o seu cliente vai ter comprando da sua empresa? Qual o problema do cliente você vai resolver? Isso, gente, é a chave do negócio, porque toda empresa, todo negócio, todo produto tem que resolver um problema do cliente. Essa é a principal ideia. Então você tem que pensar qual é o problema do cliente que você vai resolver, qual é o ganho, qual é o benefício que o cliente vai ter. E pensando que não é ganho, benefício financeiro, tá? É do ponto de vista de resolver problema mesmo. Então, nesse ponto, nesse bloco, a gente tem que pensar em responder as seguintes perguntas. Quais os problemas do cliente que eu vou resolver? Por que a minha empresa é única no mercado? Por que o serviço ou o produto que eu estou oferecendo para esse cliente é único no mercado? Por que o cliente vai comprar de você e não do seu concorrente? Tá? Então, como eu falei, nesse ponto a gente está pensando no o que. Escreveu no seu post-it, anotou tudo certinho, colou no bloquinho do meio. Vamos pro próximo bloco. O próximo bloco que a gente vai pensar e que a gente vai trabalhar é o bloco segmento de clientes. Agora, a gente já passou para a parte do quem, para a parte do cliente, né? Então, aqui nós vamos pensar para quem que eu tô oferecendo
sendo a minha proposta de valor? Qual que é o grupo de pessoas que vão ser os meus clientes, que vão ser as pessoas que vão se beneficiar com o meu produto ou com o meu serviço, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, para quem eu estou criando valor? Qual é esse grupo de pessoas? Quais são as características dessas pessoas? E aí, você pode pensar também em características, por exemplo, como idade, sexo, faixa de renda, interesses que essas pessoas tenham. E nessa parte é muito legal também se você puder fazer alguma pesquisa, tá? Ou uma pesquisa com entrevistas mesmo, ou uma pesquisa através de um formulário do Google, através do Facebook, através do Instagram. A gente tem muitas ferramentas que dá para fazer essa pesquisa e através disso você vai definir realmente qual é o perfil do seu cliente, qual é o segmento. Então são homens e mulheres de 30 a 50 anos que têm interesse em alimentação saudável. Então você tem que definir o grupo, o segmento de clientes que você vai atender. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado para não ser um segmento também muito vasto, muito largo, muito genérico, porque aí você vai perceber que nos próximos blocos vai ficar um pouco mais difícil da gente definir as coisas. Então, pensa bem e define bem certinho quem é o seu segmento de clientes. O próximo bloco, ainda dentro do quem, ainda dentro do cliente, é o bloquinho dos canais. O que significa canais? É como eu vou me comunicar com esse segmento de clientes que eu defini no último bloco que a gente conversou. Então, como o meu produto ou o meu serviço vai chegar nesse segmento de clientes, como vai ser a minha comunicação, através de quais canais eu vou comunicar. E aí a gente já vai percebendo que uma coisa depende da outra, porque dependendo do segmento de cliente que eu defini no bloco do segmento de cliente, o canal também tem que ser adequado. Então eu tenho que pensar, né? Qual o canal que aquele segmento de clientes gosta de se comunicar? Qual o canal que ele tem mais facilidade em se comunicar, né? Quais os canais que vão ser mais eficientes também do ponto de vista de custo? Esses canais que eu estou definindo, eles são integrados entre si? Então tudo isso eu tenho que pensar, quais vão ser as estratégias que eu vou usar nesses canais. E também é muito importante a gente pensar e observar quais os canais que os meus concorrentes usam. É legal a gente dar uma olhada nisso também. Não é copiar, é uma questão de mercado. Eu vou investigar. Às vezes um canal que o meu concorrente está usando, eu percebo que é legal de usar ou que eu vou adotar uma estratégia diferente. Então nesse bloco a gente vai anotar e vai escrever quais os canais pelos quais eu vou levar o meu produto e o meu serviço para o meu segmento de clientes e quais os canais que eu vou me comunicar com os meus clientes, beleza? O próximo bloco é o bloco do relacionamento com os clientes. Precisa tomar bastante cuidado para a gente não confundir canais com relacionamento com clientes. São coisas diferentes. O relacionamento com o cliente é a gente definir quais vão ser as estratégias que a gente vai usar para atrair, manter e expandir os meus clientes. Então, a gente vai ter que pensar quais vão ser as estratégias, que tipo de relacionamento que eu vou ter para atrair clientes e para fidelizar os clientes que eu já tenho. Beleza? Então, vamos tentar responder as perguntas assim: como eu vou conquistar esses clientes? Qual o tipo de relação que esse segmento de clientes gostaria, né, ou gosta de ter com uma empresa que vai oferecer um produto ou um serviço? Já existe alguma relação com esses clientes? E qual é o custo que essa relação vai ter? Isso é muito importante a gente ter também. Então, por exemplo, se eu vou montar uma estratégia de atração de novos clientes, vou dar um teste grátis, vou dar um desconto para novos clientes. Quanto isso vai custar para mim? Isso vai ser viável? Isso também a gente tem que pensar, tá? Então, relacionamento com o cliente, a gente pensar e definir como eu vou atrair clientes e como eu vou manter
manter os clientes que já compram meu produto ou meu serviço, beleza? Bom, agora a gente já terminou o bloco do quem, então a gente já definiu o nosso segmento de clientes, a gente já definiu quais os canais que a gente vai conversar com esse segmento de clientes e como que vai ser esse relacionamento. Agora, a gente vai passar um pouco para o bloquinho de baixo, que é o bloco do quanto, né? É o bloco do fonte de receitas. Então, aqui a gente vai pensar quais os produtos ou serviços que a gente vai oferecer e que vai proporcionar receita para a minha empresa, tá? Então, a gente vai ter que pensar por qual valor que esses clientes que a gente definiu vai pagar, né, vai comprar o meu produto ou o meu serviço. Qual o valor que eles estão dispostos a pagar? Como cada receita dessa contribui para a receita global, né, da minha empresa? Como esse cliente vai pagar por isso? Até em questão de formas de pagamento, né? Como eles estão pagando atualmente, qual o valor que hoje eles estão pagando por esse tipo de produto ou de serviço. Aqui também cabe fazer uma pesquisa, né, no mercado, com os concorrentes, como que o mercado está cobrando por esse produto, por esse tipo, né, de produto de serviço, e também os valores. Então, nesse ponto, nesse bloco, que você vai definir quais os produtos que você vai oferecer, né? E quais são os valores que a gente vai cobrar, como isso também vai ser pago pelos seus clientes, nesse bloquinho do fonte de receitas. Agora, a gente vai passar para o outro lado do quadro, que é o quadro do como. Então, é o quadro das ferramentas. E a gente vai começar pelo quadrinho do recursos-chave ou recursos principais. Então, nesse quadrinho, nesse bloco, a gente vai pensar quais são os recursos que eu vou precisar ter para executar, para oferecer a minha proposta de valor. Então, nessa fase, a gente vai pensar em recursos físicos mesmo, tá? Equipamentos, ingredientes, suprimentos, todos os tipos de recursos físicos que nós vamos precisar ter para executar a nossa proposta de valor, para ter a nossa comunicação com o nosso segmento de clientes naqueles canais que a gente já escolheu e também para executar aquele relacionamento com os clientes que a gente já definiu também, tá? Então, nesse bloco, nós vamos pensar em todos os recursos que a gente vai precisar, tanto para executar a proposta de valor, para oferecer o produto ou o serviço para o meu cliente, quanto para fazer a comunicação e o relacionamento naqueles canais que a gente definiu lá nos bloquinhos do cliente. Então percebam que as coisas vão ficando cada vez mais dependentes uma da outra, né? Então, na hora que eu definir quais os canais que eu vou me comunicar com o cliente, qual tipo de relacionamento que eu vou ter com esse cliente, a gente precisa agora levantar quais vão ser os recursos que eu preciso ter para executar tudo aquilo que eu pensei lá nos outros blocos, beleza? Então, recursos-chave são os recursos físicos que a gente vai precisar para executar a nossa proposta de valor e a nossa comunicação com os clientes, ok? O próximo bloco, a gente já falou dos recursos, agora a gente vai falar das atividades, porque eu vou usar esses recursos para fazer alguma coisa, certo? Então, a gente vai precisar, nesse bloco das atividades-chave ou das atividades principais, levantar quais atividades eu tenho que executar com aqueles recursos que eu levantei para entregar a proposta de valor, a comunicação e o relacionamento com os meus clientes. Então, por exemplo, numa empresa que eu estou produzindo alguma coisa, né, sei lá, por exemplo, uma confeitaria, aqui nessa parte das atividades eu vou ter que levantar tanto as atividades de execução do produto mesmo, tipo cozinhar ou fazer os doces
que eu vou vender para o meu cliente, quanto as atividades de suporte para o meu negócio. Então, as atividades de compra com o meu fornecedor, de cotação com esse fornecedor, de relacionamento com o cliente, então responder um WhatsApp, responder um Instagram, fazer posts para o Instagram, tirar foto dos meus produtos, fazer o controle ali dos ingredientes, fazer a parte toda de financeiro, de fluxo de caixa. Tudo isso são atividades que você vai ter que fazer, que são atividades principais, que nesse bloco você tem que listar ali que você tem que fazer aquelas atividades. Beleza? Então são as atividades que você vai executar utilizando aqueles recursos que você já levantou ali no outro bloco. Então, quais as atividades que você vai precisar fazer para entregar a sua proposta de valor para os seus clientes? Beleza? E agora, no último bloco da parte das ferramentas, a gente vai pensar nas parcerias principais. Então, o que a gente tem que pensar nessa parte das parcerias? A gente tem que pensar quais são as empresas ou pessoas, né, que vão agregar, que podem agregar a nossa proposta de valor. Lembrando que nessa parte a gente não pode considerar fornecedor e funcionário, tá? São empresas ou pessoas que vão atuar como parceiros para agregar a nossa proposta para o nosso cliente. Então, nesse bloco, a gente tem que tentar responder e tentar pensar em, por exemplo, quais atividades chaves que aquele parceiro executa que pode agregar na minha proposta de valor para o meu cliente. Quais os recursos que aquele parceiro tem que eu preciso, que eu gostaria de ter acesso àqueles recursos. O que poderia motivar aquela parceria, né? Então, tipo, o que vai ser bom para mim e bom para aquele parceiro que vai fazer com que essa parceria seja interessante para os dois, né? E o que essa parceria vai trazer de bom para o meu processo, que vai trazer alguma economia também, entendeu? Então, vamos dar um exemplo. Eu sou cabeleireira. Eu tenho meu salão lá de cabelo e eu ofereço também maquiagem, cabelo para noiva. Então, quem que é uma parceria que poderia agregar valor para mim? Por exemplo, uma massagista que eu vou oferecer para a noiva, o dia da noiva, que ela vai fazer cabelo, maquiagem, a massagista vai fazer uma massagem relaxante, vai ter toda essa parceria para você melhorar o produto ou serviço que você está oferecendo para o seu cliente, agregando um valor ali e que esse parceiro também vai sair ganhando, né, nessa parceria. Entendeu? Então, nesse bloco de parcerias principais, a gente vai identificar quais são as pessoas ou empresas que poderiam ser parceiros do seu negócio, que vão agregar valor, que vão melhorar a sua proposta de valor. Beleza? Agora, por último, a parte mais chata, né? Que é a parte do custo. O quanto tudo isso que a gente levantou vai custar. Então, nós vamos lá no bloquinho ali embaixo, voltando na parte do quanto, né? Da estrutura de custos. Então, nesse bloco, gente, a gente precisa levantar tudo que vai gerar um custo de tudo isso que a gente falou em todos os 8 blocos, né, que a gente comentou aqui. Então, a proposta de valor, o segmento de clientes, os canais, o relacionamento, as ferramentas, recursos-chave, atividades e parcerias. O que tudo isso que eu defini até agora vai trazer de custo para mim. Então, aqui eu tenho que levantar quais vão ser os custos que eu vou ter para entregar a minha proposta de valor, quais vão ser os custos que eu vou ter nesses canais que eu defini, que eu vou me comunicar com o meu cliente, que eu vou levar o meu produto ou o meu serviço para o meu cliente, quais vão ser os custos que eu vou ter nesse relacionamento que eu defini para atrair clientes, para manter os clientes que eu já tenho, quais vão ser os custos dos recursos que eu levantei que eu preciso ter, quais vão ser os custos dessas atividades que eu levantei que eu vou precisar executar e quais vão ser os custos das parcerias
que eu defini que eu gostaria de ter para o meu negócio. Então, nessa parte da estrutura de custos, eu vou levantar ali todos os custos que eu vou precisar ter, né, que eu vou para executar toda essa proposta que eu defini nos outros blocos do Canvas. Renata, aqui eu já preciso saber valores? Não necessariamente, tá? Alguns custos, claro que você já vai ter uma noção de valor, mas aqui a parte mais importante é eu saber quais os custos que eu vou ter para lá no meu plano de negócio eu levantar esses custos com mais exatidão, fazer uma pesquisa, cotação melhor desses custos. Aqui, se você conseguir levantar quais os custos que você vai ter, já é legal. Então, por exemplo, que nem a gente estava falando lá no caso da confeitaria, né? Então aqui, só de eu levantar, tipo, que eu vou ter custo com ingrediente, com embalagem, com entrega, com transporte, com foto, que eu vou ter que contratar um fotógrafo, por exemplo, para fazer um ensaio de foto dos meus produtos. Só de eu levantar esses itens, para eu saber que esses itens eu vou ter que descobrir qual que é o custo dele, já tá bom, tá? Porque aí, sabendo quais são os itens, depois lá no plano de negócio a gente vai especificar melhor, né, e definir tudo certinho, compor meu custo e a minha precificação. Beleza? Então, se você anotou tudo isso que a gente conversou aqui em cada bloquinho no post-it e foi colando, no final você vai ter o Canvas todo completinho, com todos os blocos respondidos e definidos para você conseguir avaliar como vai se desenvolver o seu modelo de negócio, se esse modelo de negócio realmente é viável desse jeito que você pensou. Agora, no final, é importante a gente lembrar de duas coisas. Primeiro, o Canvas, ele não é uma ferramenta só para você que está montando um novo negócio. Ele é uma ferramenta muito legal também para você inovar dentro da sua empresa. Então, se você já é uma pessoa, um empresário que já tem uma empresa e quer trazer uma inovação para dentro da sua empresa, um novo produto, um novo serviço, alguma coisa diferente, o Canvas também é uma ferramenta muito legal para você usar. Você também pode usar dessa metodologia, respondendo os blocos, né, preenchendo os blocos, para você trazer uma inovação para sua empresa. E a segunda coisa que a gente precisa pensar é que o Canvas, ele não é construído de uma vez só, tá? Então tudo bem, não tem problema se você começar a montar o seu Canvas e tiver alguma dificuldade em um ou outro bloco e precisar pensar melhor naquele bloco, fazer uma pesquisa ou voltar, tipo, não, eu coloquei que o meu segmento de clientes é tal, mas agora olhando os outros blocos aqui eu percebi que é um segmento de clientes diferente. Não tem problema, tá? Então, comece fazendo os blocos que você entende que é mais fácil, né, que você já tem definido, e conforme você vai pensando nos outros blocos, nos outros itens, e fazendo pesquisas e entendendo como é esse modelo de negócio que você quer ter, né, que é a sua ideia, você pode sim ir mudando, né, tipo, tendo outras ideias, pensando em outras coisas. Não é um negócio que você vai sentar ali e vai, tipo, sair o seu Canvas inteiro de uma vez só, tá bom? Então, vai fazendo aos poucos. Eu vou deixar aqui na descrição um download para você imprimir esse modelinho do Canvas, né? O legal é que você imprima numa folha maior, aí, numa A3 ou até maior que a A3. É baratinho imprimir, vai em qualquer gráfica ou papelaria que faça impressões em tamanho maior, não vai ficar muito caro. Prega na sua parede e vai pensando, tirando o seu negócio do papel, que eu tenho certeza que além de te ajudar a tirar sua ideia do papel, vai ser muito divertido preencher o Canvas. Combinado? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like no vídeo pra mim, compartilha com aquele seu amigo que tem uma boa ideia e não consegue tirar do papel, e até o próximo vídeo. Tchau!